Olá, irmãos, amigos, que o amor e a paz do Salvador estejam com todos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia, estudo que está no caderno do PEM 2021, Igreja em Grupos. E nós então estamos apresentando esses estudos em forma de vídeo para que nós possamos crescer na palavra e possamos cumprir esse programa que é de toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O estudo de hoje tem o título de Preconceito, Tratamento Desigual das Pessoas, e está escrito em Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este momento. Senhor, nós agradecemos pela bênção da vida que tu nos dá, a vida física e principalmente a vida espiritual. Obrigado porque nos fizeste novas criaturas em Cristo e assim tu nos possibilitas viver já neste mundo uma vida melhor, de paz, de certeza e a certeza da vida eterna. Obrigado por esta oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra e do Espírito Santo falar ao nosso coração. E pedimos então que nos dês a compreensão da tua palavra e também a aceitação para que confiemos em tuas promessas e recebamos de ti orientação para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o texto base para o nosso estudo de hoje é de Tiago 2, 1 a 13, que vamos ler agora. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Temos então aqui no roteiro do estudo, esse roteiro foi preparado pelo pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele coloca como objetivo perceber que Deus nos criou diferentes e nos trata como únicos. E essa distinção, às vezes, é um pouquinho difícil de nós percebermos ou colocarmos em prática. Perceber que as pessoas são diferentes. Cada um é diferente. Mas, na verdade, nós somos um e não fazer distinção das pessoas na forma como nós tratamos elas, na forma como nós lidamos com elas. A introdução é: vamos conversar sobre acolhimento.
Tem uma pergunta aqui que diz: como nós percebemos a nossa congregação com relação ao tratamento das pessoas e acolhimento? Então pense na sua congregação. Como é que você acha que acontece o acolhimento ali? Como é que as pessoas se tratam uns aos outros, né? No ambiente de igreja, né? Na sua congregação, como que é isso? E diz assim: por quais razões uma pessoa é tratada melhor do que a outra, né? Vocês acham que as pessoas tratam uns melhores do que os outros na igreja, né? Ou pensa em você. Você trata melhor umas pessoas do que outras lá no ambiente da igreja? Quem tem dificuldades com este tema? Quem já se sentiu rejeitado em um grupo? E eu acho que todos nós já nos sentimos, e é um sentimento bem ruim mesmo, né? A gente sentir que não é aceito no grupo, que a gente não faz parte do grupo, né? Então, isso com certeza pode acontecer. Isso às vezes acontece até no ambiente familiar, né? Quase todo adolescente já disse uma vez assim: ninguém gosta de mim aqui, eu vou sair de casa, eu vou embora, e assim por diante, né? Tem mais uma pergunta: como cada um se considera na questão de acolhimento? Você se considera alguém que acolhe as pessoas? Pense na igreja. Pense, por exemplo, no culto, né? Você acolhe as pessoas? Você se considera alguém que acolhe as pessoas? A gente percebe, né? Acho que é de todos nós isso, que a gente acaba, assim, acolhendo bem aqueles que a gente conhece bem e com quem a gente já tem algum tipo de relacionamento. Parentes, vizinhos e assim por diante. E às vezes desconhecidos ou que a gente não conhece tão bem, aí às vezes a gente tem dificuldade, não é mesmo? Diz aqui no roteiro: vamos considerar que acolhimento é receber as pessoas de forma carinhosa, natural, respeitosa e sem julgamentos. É fazer com que se sintam importantes, informadas e pertencentes ao local ou ao grupo. Essa pertencentes ao grupo, eu acho assim, muito importante isso aí, né? Que a pessoa se sinta: olha, eu faço parte disso aí, né? Eu sou um daqui, desse grupo aqui, né? Então, isso é muito importante. Acolher é oferecer refúgio, proteção e conforto, abrindo o coração e os ouvidos. Quer dizer, você demonstrando algum tipo de carinho para a pessoa, de atenção à pessoa. Você dar atenção para a pessoa, né? Acolher e ser acolhido é um ato de generosidade e amor, que indica qualidade nas relações com cuidado, delicadeza, calor humano e alegria. E aí tem a pergunta: é assim que praticamos o acolhimento? Bom, eu acredito que a maioria de nós tem dificuldade nisso, né? Eu não sei, né? Eu não quero fazer nenhum julgamento nas nossas congregações, mas eu acredito que, no sentido geral, nós temos um pouquinho de dificuldade, porque, veja só, é agir com generosidade, amor, né? Cuidado, delicadeza, calor humano e alegria, né? Então, é um pouquinho difícil, né? E tem algumas situações em que a coisa se complica ainda mais, né? Uma é quando, como eu disse, quando a gente não conhece as pessoas, né? E você fica meio retraído quando não conhece as pessoas, né? E também quando a gente tem alguma questão com alguma pessoa, a gente se magoou com alguma pessoa que falou alguma coisa de nós ou fez alguma coisa contra nós, né? Então, aí a gente tem bastante dificuldade. E a questão aqui
que Tiago aborda especificamente é a questão do pobre, né? Ele fala, obviamente, quando ele fala de não fazer distinção entre pessoas, ele fala, obviamente, no sentido geral, qualquer tipo de distinção. Mas ele menciona aqui como exemplo os pobres, então, serem deixados de lado, né? Aí temos uma pergunta aqui: o que o texto condena e o que ensina? O texto condena aquilo que em nossos dias chamamos de preconceito, né? Nós ouvimos na televisão falar de certos preconceitos, né? Por exemplo, o preconceito racial, né? Fala-se muito também em nossos dias, os meios de comunicação, sobre o preconceito quanto às pessoas, essa questão da homossexualidade e todas essas relacionadas a isso, né? Mas existem muitos tipos de preconceitos. O texto aqui, como eu já disse, né? O texto aponta mais para a questão do preconceito dos pobres, né? A pobreza, os pobres sendo rejeitados, sendo deixados de lado, né? Então ele diz assim: o texto condena aquilo que em nossos dias chamamos de preconceito. Quais têm sido os motivos de preconceito mais comuns em nossos dias, né? Como eu disse, os que mais são comentados na mídia são esses: preconceito racial e preconceito contra os homossexuais e, enfim, aqueles que são diferentes nesse sentido, né? Mas eu diria até que, na verdade, o preconceito contra o pobre, olha, na prática ele acontece até mais, né, do que esses outros atuais que eu mencionei. Então aqui ele diz preconceito econômico, né, então dos pobres, dos ricos, de formação acadêmica, quer dizer, a pessoa que estudou muito, né, que tem formação de faculdade, doutorado e assim por diante, de influência social, as pessoas que são importantes, né, socialmente, né, então são mais valorizadas, né, e aqueles que não têm tanta importância, quem não aparece tanto, né, alguém que está ali no seu cantinho, muitas vezes ele também acaba deixado de lado. É preciso lembrar que o racismo é mais que um preconceito. Na legislação do nosso país, ele é considerado um crime. Mas o foco do texto está no desprezo a pessoas por causa da aparência, vestimenta, riqueza ou pobreza, né? Isso aí é o que está aí, né? Mas eu diria aparência e vestimenta por causa da condição econômica, né? De riqueza ou de pobreza, né? O versículo 4 chama esses de maus motivos para julgar os outros. Vamos ler de novo o versículo 4 aqui, do capítulo 2 de Tiago, né? Versículo 4 diz assim: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos, né? Os julgamentos, né? Os julgamentos, né? Quer dizer, quando a pessoa é pobre, muitas vezes ele já é, para outros, ele já é sinônimo de uma série de coisas ruins, negativas, né? Às vezes até de ser ladrão, alguma coisa desse tipo. Existe bastante esse preconceito, né? Ou cidadãos de segunda classe, o resto, né? Então isso existe muito, né? Por outro lado, os versículos 8 e 9 nos mostram: se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Isso aqui é a tradução na linguagem de hoje, que eu li aqui no caderno está com tradução na linguagem de hoje, né? Eu li daí, né? Então, veja bem, ele cita que, na verdade, toda coisa é muito simples, né? Simples e complexa também, por outro lado, né? Mas é muito, muito simples no sentido de que
se você cumpre aquela lei maior da Bíblia, a grande lei da nossa vida na Bíblia, que é a lei do amor. Ame os outros como você ama a você mesmo. Se você faz isso, você não vai ter preconceito em relação a ninguém, você não vai tratar ninguém diferente, você não vai desprezar uma pessoa que não pode estar tão bem vestida, né? Ou não pode ter as coisas tão caras como outros, né? Então, aquele bem simples. Então, se você ama, você não vai desprezar ele, você não vai deixar de lado, você não vai fazer uma diferença. Esse aqui eu tenho que cumprimentar, esse aqui eu tenho que dar uma bajulada nele, eu tenho que conversar com ele, né? Aquele outro lá, esse deixa pra lá, né? Então, se você ama, você não vai fazer isso aí, né? Você vai tratar todos igual. Ele não diz para desprezar as pessoas que têm mais posses, mas ele diz para não desprezar as que têm menos posses, as que são mais pobres, né? Qual é esta lei do reino? Ela também é chamada de lei de Cristo e se relaciona com textos como... Aí ele cita agora 3 textos, eu vou ler esse texto. Eu vou ler daqui, desse caderno, porque está na linguagem de hoje, né? Então vamos, se você quiser acompanhar, primeiro é Romanos 13, 8. Então, eu tenho aqui, então, nesse caderno, na Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou ler essa da Bíblia da linguagem de hoje, tá? Romanos 13, 8. Diz assim: não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Veja, então o texto está dizendo assim, olha, você não precisa pensar que você deve para qualquer pessoa. Ninguém. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem homem, nem mulher, nada. Mas o amor, sim. Né? Então, você veja, ele coloca a dívida do amor. Nossa, então essa é uma dívida muito grande, né? Você amar aos outros, né? Então, essa é a grande regra, né? O amor, tá? Se você ama, tá tudo resolvido. Você vai fazer o que for preciso. Tem mais um texto, Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim, de novo na linguagem de hoje, tá? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo, né? Então esse ajudem uns aos outros é o amor, né? Quer dizer, se você ama, você vai tentar ajudar as pessoas, mesmo aquelas que fazem o erro, né? Eu acho interessante isso aqui, né? Se alguém for apanhado numa falta, se você vê que alguém fez algum erro, né? O que você vai fazer? Qual é a atitude que você vai tomar, né? Então, nós muitas vezes desprezamos essa pessoa, a partir daí nós falamos mal dela e assim por diante. Pois o texto aqui diz que você deve fazer aquilo que ajude ela a, inclusive, superar esse pecado, né? Se ela fez um pecado, se ela fez um erro, fazer coisas, falar coisas que ajudem ela a não fazer de novo aquilo lá. E não é um simples ir lá e condenar e dizer assim, você, né? Mas é realmente oferecer caminhos, opções, para que ela possa, então, superar esse pecado, esse erro. Tem mais um texto também no livro de Gálatas, agora um pouquinho antes, no capítulo 5, versículos 13 a 15. Gálatas 5, 13 a 15. Então, a tradução na linguagem de hoje diz assim: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando, né? Então, está aqui de novo
A lei se resume num só mandamento: amem. E interessante aqui, né? Ele diz: vocês foram chamados para ser livres, né? Cristo nos deu a liberdade com a sua morte na cruz. Quando cremos nele, nós somos libertos. Agora ele adverte: essa liberdade não pode fazer com que vocês se tornem prisioneiros da natureza humana de vocês, isto é, daqueles desejos que podem dominar vocês. Eu sou livre, mas livre para quê? Liberdade significa que eu posso fazer agora todos os meus desejos? Não, porque meus desejos são muitas vezes maus, não são bons. Os nossos desejos são imperfeitos. Muitas vezes nós temos vontade de fazer coisas que não devemos. E que, se pensarmos um pouquinho, nem vamos fazer, porque são prejudiciais para nós mesmos. Por exemplo, quando alguém ofende muito, nós temos desejo de fazer mal para aquela pessoa, não é mesmo? E muitas vezes, e no caso de algumas pessoas, chega a ser tão mal que ela quer matar. Ela quer matar. É um desejo que surge, evidente, e muitas mortes acontecem assim. Tem notícias na TV, de repente a pessoa diz assim: começaram uma briga lá e tal, e aí um foi lá e pegou o revólver e deu um tiro no outro. O desejo dele, depois daquela briga, é matar o outro. Mas isso é um desejo bom? Não, por mais que eu possa achar que ele merece a morte naquela hora eu acho. Mas esse meu pensamento, inclusive, isso é meu, isso não é de Deus, e é um pensamento, então, que me escraviza. Quantos não são escravos do ódio? Escravos de desejo de vingança? Escravos de raivas e mágoas? Raivas e mágoas, temos que lembrar que elas são coisas do nosso coração, tá? Outros podem até provocá-las, mas elas estão dentro do nosso coração. E às vezes a pessoa se torna escrava, então ela perdeu a liberdade. Quer dizer, Cristo conquistou a liberdade para ela com a sua morte na cruz, e ela está livre, mas ela perdeu porque ela se escravizou aos seus pensamentos. Até às vezes em nome da liberdade. Eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero. E aí ela se torna escrava dos piores instintos e desejos internos. E aí ele diz que a gente deve ser dominada pelo amor. O amor de Cristo. Esse é que deve dominar. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa com alguém, eu devo me perguntar, o que o amor de Cristo me manda fazer? O que o amor de Cristo me leva a fazer em tal situação? E aí, às vezes, a coisa muda muito em relação aos nossos pensamentos. E aí, então, sim, nós não estaremos nos escravizando aos nossos pensamentos, às nossas ideias, às nossas intenções e aquelas coisas piores que a gente sabe que tem dentro do nosso coração, que às vezes não aparecem numa situação normal. Parece que eu sou um cara que pensa tudo muito bonito, muito bem, tenho bons desejos e tal, mas quando às vezes são confrontados diante das situações, então aparecem esses maus desejos, e eu não posso me escravizar a eles, Ele diz assim: como entender o versículo 13? Nós já lemos o versículo 13 aqui, na Bíblia tradicional, diz assim, eu vou ler de novo: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui eu tenho no caderno, traz a tradução na linguagem de hoje também. Eu vou ler também, para dar uma compreensão melhor. Não fiquem devendo nada a ninguém. Desculpa, eu li errado. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. É aquele mesmo princípio que está dentro do Pai Nosso, Perdoa-nos assim como nós perdoamos, Quer dizer, se nós não perdoamos, nós estamos, de fato, negando o perdão de Deus. Se nós não perdoamos ao próximo, nós estamos
negando o perdão de Deus. Se nós não agimos com misericórdia em relação ao próximo, nós não estamos aceitando a misericórdia de Deus. Muito simples aqui, né? Então, esse texto diz, né? Ter misericórdia, ter compaixão, né? Misericórdia é mais do que simplesmente ter pena, né? É você realmente ter um sentimento positivo de empatia em relação à pessoa, né? Então, essa é a misericórdia, né? Você não julgar e condenar a pessoa pura e simplesmente por causa dos seus atos, mas você querer ajudá-la, então, né? É isso que Deus faz com a gente, né? A misericórdia de Deus é assim. Nós merecemos a condenação. Nós pecamos e erramos. Mas Deus diz assim, olha, eu vou ter misericórdia deles. Eu não vou condená-los de acordo com o que merecem. Jesus Cristo morreu na cruz e eu vou, então, dar perdão. E essa mesma misericórdia aqui, então, é para nós termos também em relação às pessoas. Eu poderia dizer assim, essa pessoa merece que eu lhe faça isso de mal, que eu lhe prejudique isso. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou agir com misericórdia. Eu não vou agir em relação à pessoa conforme os atos dela. Né? Lembrando que a lei dos homens, a nossa vida neste mundo, ela exige que todo o mal, todo o pecado seja devidamente punido e que a pessoa receba a punição que merece. Né? Isso é a lei no mundo a qual nós também nos submetemos. Né? Mas eu, em relação à pessoa, eu não tenho essa autoridade de dizer que eu vou punir o outro por causa do erro que ele fez. Isso eu não tenho isso aí. Tá? Então, o que eu tenho é agir com misericórdia, com compaixão. Né? Ele explica assim, aqui tem uma pergunta, seria a misericórdia uma obra ou uma virtude capaz de salvar alguém? Então, só lembrando de novo, né? Quando diz assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos lá no Pai Nosso, não significa que porque eu perdoo, eu mereço o perdão de Deus. Não. Eu perdoo porque Deus me perdoou. E a misericórdia é a mesma coisa. Se eu ajo com misericórdia, não é que por isso eu mereço o céu. Mas eu vou agir com misericórdia porque Deus agiu com misericórdia comigo. E se eu não agir com misericórdia, aí sim, aí eu estou dizendo que eu não quero misericórdia. Esse negócio de misericórdia não é comigo. E com isso, então, eu estou rejeitando também a misericórdia de Deus. Né? Aqui tem outro texto citado, né? Lucas 6,36 diz, tenham misericórdia e Deus terá misericórdia. A misericórdia está aqui alinhada com amor. Amor é um dom de Deus. O amor é dado por Deus. Nós temos algum amor em nosso coração, mas é um amor que ele não chega muito longe, né? Mas o amor que realmente faz diferença na vida e que nos salva, esse é o amor que vem de Deus. Portanto, ter misericórdia é algo possível quando Deus habita o coração da pessoa. Então, por isso tem uma coisa que meio chata, meio forte de dizer assim, se você não tem misericórdia de ninguém, se você não tem amor pelas pessoas, e especialmente aqueles que você acha que não merecem, então é um sinal de que você não tem a misericórdia de Deus, você não tem o amor de Deus, né? Então, é bastante séria essa questão aí, né? Aqui na página 44 do caderno continua, como não ser culpado diante do Senhor? Aí ele fala dessa questão, é interessante isso aí, né? Diz assim, pois quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, está no versículo 10 aqui do nosso texto que nós lemos, né? Existem basicamente duas formas de não ser culpado por ter quebrado a lei. Algumas pessoas tentam observar e cumprir cada mandamento, tornam-se confiantes em suas virtudes e atos, incorrendo no pecado da confiança em seus próprios atos, destronando Deus e confiando em si mesmo. Portanto, tornam-se culpados por confiarem em si. Já outros ouvem a revelação da misericórdia de Deus e reconhecem a sua incapacidade
e dependência de Deus e confiam na mensagem de que em Cristo a lei está cumprida. E nele e com ele uma nova vida será vivida, guiada pelo Espírito Santo em constante arrependimento e perdão para a glória de Deus. A grande diferença entre o cristianismo, eu não falo de cristianismo simplesmente falando de igrejas cristãs, mas o cristianismo como a base da fé, em relação a qualquer outra religião. Pode observar, outras religiões não cristãs. A grande diferença é a salvação por obras e a salvação pela graça de Cristo. O cristianismo, você é salvo, você é aceito por Deus, porque Deus derramou a sua graça através de Jesus Cristo. Você recebeu isso. Qualquer outra religião é você que faz, você que merece. Por exemplo, tem uma religião que diz que se você faz o bem aqui nesse mundo, depois quando você reencarna numa outra pessoa, essa religião acredita que as pessoas reencarnam, aliás, tem várias religiões que creem nisso, então você reencarna melhor, numa pessoa melhor, numa pessoa superior, num nível superior. O que é isso? Isso é a salvação pelas suas próprias obras. Você é aceita por Deus ou por alguma força superior aí, porque você merece através das suas atitudes. E o cristianismo, então, é diferente disso. E, infelizmente, muitas denominações, muitas igrejas, também ditas cristãs, enfatizam esse lado. Você é salvo como? Quando você faz o bem, quando você faz a coisa certa, quando você obedece, né? E aí nós dizemos assim, não, você é salvo porque Deus salva você. Você não tem a capacidade de se salvar, você não tem mérito para se salvar. Agora, quando você se salva, quando Deus salva você, aí sim você vai fazer o bem. Isso é um resultado necessário. Se não tem esse resultado é porque você não aceitou a graça de Deus, não aceitou a misericórdia de Deus, não aceitou o amor de Deus em seu coração, em sua vida, né? Esse é o nosso conteúdo para hoje. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus e Pai Celestial, nós agradecemos porque em Jesus Cristo tu tiveste misericórdia de nós, nos deste o teu amor e assim nos livraste, nos libertaste de tudo aquilo que nos escraviza, inclusive de nosso próprio eu, que muitas vezes nos escraviza. Portanto, Senhor, louvamos o teu santo nome por isso. Ó Senhor, nós te pedimos por nossas igrejas, em nossa congregação, faz com que lá nós mesmos possamos acolher as pessoas, possamos tratá-las com igualdade, com amor, com respeito, com consideração, dando-lhes a atenção. E abençoa nossas congregações, nossa igreja, para que cada vez mais todos possamos agir com mais amor, com mais atenção uns aos outros, estando mais unidos. E que especialmente aquelas pessoas que muitas vezes, aqueles que não são filhos de Deus, excluem, nós possamos acolhê-las com muito amor em nosso coração. Guarda-nos e guia-nos sempre. Ajuda as pessoas que estão doentes, restabelecendo-as conforme a tua vontade, mas dando-lhes, acima de tudo, teu consolo, tua paz, e forças e coragem nessa situação. Abençoa o nosso país e conduze os governantes para que possam agir de maneira correta, de acordo com a tua vontade, e que assim possamos ter um país melhor para vivermos como teus filhos e praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a você que nos assistiu, que nos ouviu, e esperamos que esta reflexão tenha sido útil para você, que a partir daí você possa refletir sobre aquilo que Deus diz em sua palavra, que nós apresentamos aqui, e possa melhorar em sua vida de filho de Deus. Tenhamos todos a paz de Deus em nosso coração.